Com a deposição de João Goulart, assumiu provisoriamente a presidência da República o então presidente da Câmara Ranieri Mazzilli, enquanto as altas patentes militares preparavam a substituição definitiva e articulavam um novo regime de governo. No dia 9 de abril de 1964, o Supremo Comando Militar, composto por membros das três Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, decretou o Ato Institucional número 1, que era uma medida com força de lei imposta pelo governo sem que o Poder Legislativo e Judiciário fossem consultados. O Ato Institucional número 1 permitia ao presidente a suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos, autorizava a cassar mandatos parlamentares e estabeleceu que as eleições para presidente seriam indiretas. 2 dias depois da publicação do Ato Institucional número 1, foi eleito pelo Congresso Nacional o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que assumiu a presidência no dia 15 de abril de 1964. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Entre os militares havia duas linhas de pensamento sobre o regime político e sobre a ação do governo na vida nacional, as chamadas linha moderada e linha dura. Tanto os moderados como os de linha dura entendiam que era preciso acabar urgentemente com o avanço do comunismo e com a corrupção, e recuperar a credibilidade internacional do Brasil. Entretanto, os moderados afirmavam que em curto prazo seria feita a limpeza, o país voltaria à normalidade democrática e o poder seria devolvido aos civis. Porém, os militares da linha dura pretendiam o continuismo militar, e com a vitória destes sobre os moderados o regime duraria 21 anos. A chamada Operação Limpeza teve início quando os militares divulgaram uma lista dos 100 primeiros cidadãos que tiveram seus direitos políticos suspensos, entre os quais estavam os ex-presidentes Jânio Quadros, Juscelino e João Goulart e o deputado Leonel Brizola. A imprensa, que ainda não havia sido censurada, começava a dar notícias sobre a violência contra presos políticos. Em 1965 houve eleições para governadores em 11 estados, nos demais as eleições seriam em 1966, a vitória de Israel Pinheiro em Minas Gerais e a de Negrão de Lima na Guanabara no Rio de Janeiro. Agitaram os meios militares pois esses candidatos eram aliados de Juscelino, o ex-presidente cassado. A vitória eleitoral daqueles dois homens era uma ameaça ao regime. Pressionaram Castelo Branco para que ele impedisse a posse dos dois, porém o presidente garantiu a posse dos eleitos, mas decretou o Ato Institucional número 2. Presidente da República Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, lê a justificativa do Ato Institucional número 2, promulgado no dia 27 de outubro de 1965. Que extinguiu todos os partidos políticos do Brasil, e formaram-se então dois partidos, a Aliança Renovadora Brasileira Nacional, ARENA, partido do governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, partido de oposição. Entretanto, nenhum dos dois partidos representavam as aspirações do povo. Houve muitas reações contra o Ato Institucional número 2. Carlos Lacerda, que apoiava o regime, se indispôs com o governo porque pretendia se lançar candidato à presidência em eleições diretas que deveriam acontecer em 1965. O ato frustrava suas pretensões. Para evitar novas e desagradáveis surpresas eleitorais, em 1966 foi decretado o Ato Institucional número 3, que estabelecia eleições indiretas para os governadores e para os prefeitos das capitais. Estes seriam nomeados pelo governo. Assim, o regime limitou ainda mais a participação popular nas eleições. Em janeiro de 1967 foi reaberto o Congresso Nacional, que estava fechado desde outubro de 1966. O Congresso foi reaberto apenas para aprovar a nova Constituição promulgada no dia 24 de janeiro. Ela ampliava ainda mais o poder do presidente e restringia o direito de greve. Com seus poderes ampliados, Castelo Branco decretou a lei de imprensa que censurava os jornais e revistas. A situação econômica do Brasil era crítica, foi inclusive um dos fatores para a renúncia de Jânio Quadros, como já vimos em um dos vídeos aqui do canal. Em 1964 a situação era desesperadora, a inflação chegou a 100% ao ano, a dívida externa superava os 3 bilhões de dólares, e os credores internacionais negavam-se a vender a crédito alguns produtos essenciais como o petróleo. O governo então lançou um plano que visava o combate da inflação e de recuperação econômica, o PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. O governo assumiu o pleno controle da economia, reduziu o crédito bancário, aumentou os impostos e iniciou a prática da redução dos salários, que ficou conhecida como política de arroxo salarial.
Para compensar e não ter um levante popular, o governo criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Ficou estabelecido também que o salário teria reajuste uma vez por ano, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. A credibilidade externa foi recuperada, o Brasil podia novamente importar a crédito, e o governo conseguiu novos empréstimos externos. No dia 15 de março de 1967, Castelo Branco foi substituído por outro militar, o general Arthur da Costa e Silva.